Agora recebendo aqui a visita da vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos. A última vez que a vereadora esteve aqui, ela falou pra gente, né, de uma visita que faria a uma casa de idosos para saber como é que é a aplicação dessa casa de idosos, o que poderia trazer aqui para Blumenau. Agora ela está de volta após a visita para bater esse papo com a gente, conversar com a gente. Bom dia, vereadora. Muito obrigado pelo retorno. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Falar desse condomínio habitacional voltado só às pessoas idosas é importante porque é uma política pública que eu vi lá na Paraíba a importância e a disseminação em quase 10 anos, né, de implantação. Em 2024, a João Pessoa, que foi pioneira, vai fazer 10 anos e é importante ver tudo o que deu certo, os desafios e o que pode melhorar. E essa conversa que eu tive, né, com a equipe do governo da Paraíba foi maravilhosa, porque fez esclarecer muitos pontos, trazer muitas ideias para o nosso município. E Blumenau tem capacidade, sim, de estar tendo... né? A senhora constatou isso lá? Isso, constatei, porque atualmente o modelo de gestão do chamado Programa Cidade Madura, ele tem um formato de casas habitacionais. Inicialmente, cada unidade tinha 40 casas. Era um espaço onde ainda continua, né? Agora eles vão, inclusive, passar por toda uma reforma. Mas cada cidade foi ampliando. Inclusive, cada cidade madura tem uma cor, né, que acaba sendo característica daquele condomínio. E essas casas agora, eles vendo que está tendo uma procura, uma fila de espera, isso faz com que eles já pensam também mais casas. Agora as novas estão 60 casas, ao invés de 40. E é uma organização assim incrível, porque hoje as casas elas são de propriedade do governo do estado. E é feito, no caso, um aluguel para as pessoas idosas. Aí muitas pessoas perguntam, tá, mas um aluguel? R$50, Jorge. Que nesses 10 anos não teve nem reajuste. E a água e luz também numa taxa mínima. Os idosos que ali convivem pagam esse aluguel, têm autonomia. Todas as casas têm um quarto, porque a ideia é somente o idoso. Somente a pessoa idosa. Isso, para não, né, os parentes podem visitar? Podem, mas não para estar passando dias ali, ou quem sabe até futuramente... se morando idoso, ali, né? Isso, morando ali. Não é esse o propósito, é que seja um espaço de convivência voltado para a terceira idade mesmo. E esses espaços também têm áreas de lazer, tem profissionais de saúde, é como se fosse um SF lá dentro, que tem toda a equipe de saúde. E hoje os desafios que eles encontram é assim, dentro do contrato que tem com o governo do estado, esses idosos têm autonomia. Acabam tendo a sua dependência, o direito de ir e vir, né? Não é aceito, por exemplo, cuidadores, porque ali todos têm autonomia. Mas o desafio é sim, depois de um certo tempo, os idosos começarem a perder a sua autonomia e eles terem que desligar do programa. E eles disseram que é um processo muito doloroso, que eles acabam chamando a família, porque é responsabilidade da família, né, sobre aquela pessoa, sobre o idoso. Mas eles já pensaram em um programa voltado também para essas pessoas que já não estão mais no condomínio Cidade Madura, mas precisam também ser assistidos. Existem duas questões, então. Esse condomínio que a senhora voltou é para idosos em condições de convivência isolada, no caso, né? De conviver sozinho, com toda a estrutura e tal. Com autonomia. Aqueles que são dependentes não conseguiriam ser atendidos por um condomínio como esse. Isso mesmo. E essa que é a grande discussão, eu acho, hoje em dia, né? Que tem mais incomodado as famílias são os idosos que são dependentes, porque há necessidade, nem todas as famílias conseguem ter uma pessoa ali
para poder conviver com esse idoso. Isso. A gente tem, na verdade, os dois, sabe, Jorge? Como eu trabalho muito com o público idoso, a gente tem as duas demandas. Porque tem as pessoas que, geralmente, mesmo que tenha dependência, a mãe ou o pai acabam convivendo com o casal, sim, morando com a família, e aí ele vai ter essa alternativa. Ó, mãe, agora eu vou ficar seguro de saber que a mãe vai estar também no lugar. Isso. Que não é necessariamente uma ILPI, um Instituto de Longa Permanência, uma casa de repouso, mas que a mãe possa ter convivência e condições para isso, né? Então a gente tem um público grande assim, né? Que também tem essa, assim como tem também os que hoje convivem nas casas de repouso, porque exige uma estrutura diferente também. Exatamente. Né? De profissionais, tudo, de cuidadores, e hoje também existe fila de espera nessas casas de repouso. Então, também tem que absorver essa demanda. Então, a gente pode já absorver o que deu certo e o que possa ainda ser implantado, que já se pensou diante dos modernizar desafios. Um programa que já deu certo. Exatamente. Né? 10 anos depois, né, os desafios que encontraram e repaginando o programa para que você possa atender o público idoso em várias fases de sua vida, desde que ele continue tendo qualidade de vida quando ele tem dependência e quando ele for independente e quando ele precisar, quando já não tiver mais, né, precisa ser dependente de outras pessoas. Hoje, Blumenau não tem um local público para a moradia de idosos, né? A prefeitura, a senhora conversa com o governo, a prefeitura tem o interesse de discutir isso, de avançar nesse sentido, quem sabe aplicar um programa como esse que a senhora foi conhecer lá? Com certeza, porque assim, quando eu fui gestora da Profamília, eu e o prefeito Mário, a gente conversava, por isso que eu acabei cadastrando Blumenau, né, para ter o selo Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Esse selo ele tem 4 etapas, até ele chegar no ouro e, de fato, a gente ter a titulação Cidade Amiga da Pessoa Idosa. As primeiras etapas a gente cumpriu, inclusive temos em Blumenau um Conselho Municipal de Idoso ativo. Agora, nesta fase, está sendo feito um diagnóstico da população idosa. É como se fosse um censo. Esse diagnóstico ele vai trazer dados importantes até para a criação de políticas públicas. Uma realidade que a gente não sabe, né? Exatamente. E essa foi, por exemplo, eu tive uma reunião, a primeira empresa que eu me reuni com relação a esse projeto foi o Sindicato da Construção Civil de Blumenau, o Sinduscom. E aí eles colocaram, eu preciso de dados, tudo, bem esses dados, quantos moradores, quem teria interesse, quantas pessoas idosas hoje residem em Blumenau, considerando pelo Estatuto do Idoso a partir de 60 anos, né? Qual que seria o público que teria interesse, porque tem que ser feito todo um estudo. E a outra empresa que eu procurei também é ligado a uma cooperativa, né? E tanto o sindicato quanto a cooperativa, ambos falaram que não tinham pensado nisso, e é algo que a gente tem que se pensar sim. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Há estudos que em 2050 a pirâmide vai estar invertida e nós vamos ter no Brasil, não falo nem ali de Blumenau, no Brasil, mais pessoas idosas que jovens. Então a gente tem que preparar. Qual que vai ser o futuro? O filho que é idoso cuidando do pai que é idoso. Né? Ambos vão ter condições? Sabe? Então tem que ter políticas públicas, tem que pensar e as próximas etapas, depois desse diagnóstico, é a implantação de políticas públicas. Então, antes de ser vereadora, lá na Profamília, quando eu idealizei todo esse projeto Cidade Amiga da Pessoa Idosa, foi pensando nisso. Foi em uma das experiências, enquanto gestora da Profamília, que eu fui a Brasília apresentar, que eram 6 estados do Brasil, que levaram cases de sucesso, né, na gestão voltada ao público da pessoa idosa. E eu levei, falando da Secretaria da Família, para a família, do trabalho que foi feito, lá também estavam falando do programa Cidade Madura. E lá eu já comecei a despertar e ver a importância, né, e querer saber mais sobre o programa. Comecei a pesquisar, a estudar, até que chegou o momento, não, agora a gente vai, né, tive as reuniões, agora eu preciso ver como é que funciona na prática,
como que a gente pode trabalhar isso e quem teria interesse. Aí, respondendo a tua pergunta, claro que o prefeito, falei para ele todas as possibilidades que a gente pode ter, que inclusive lá na Paraíba é de propriedade do governo do estado em parceria com o município. O município, ele também vai estar atuante dentro desse condomínio. Eu já imaginei, por exemplo, serviços do município dentro desse condomínio. Para a família, a própria assistência social, sabe? A gente vai ter que ter uma dinâmica onde todos possam acessar esses serviços também, que lhe é de direito, e a gente também ter esse controle, né? De poder estar ajudando as pessoas idosas com esses serviços. É verdade, né? O idoso, o serviço tem que estar muito próximo dessas pessoas, né? E assistência social, saúde principalmente. Exatamente. Né? São muito necessários aí nesse sentido. Então a gente, depois do que a senhora viu, do que a senhora conversou, é possível Blumenau avançar nessa questão de programa habitacional para idosos. Exatamente. Aí agora eu já tenho agendado a reunião com a vice-governadora. A gente agendou ontem, inclusive. E essa reunião eu vou relatar todo o processo, a experiência que eu tive lá, as possibilidades, tudo, para que seja estudada essa viabilidade. Há também agora uma outra projeção de parceria público-privada, que também, né, é importante com a prefeitura, no sentido, até quando a gente falou ali das cooperativas, inicialmente havia como é que eu vou dizer, um obstáculo, né? Como que você vai atingir só o público idoso dentro de uma cooperativa? Porque o cooperado, cada um tem a sua participação, né? De lucros, tudo. Mas aí, sabendo hoje que existe um modelo lá na Paraíba, que é de propriedade deles, é como se fosse assim, as casas podem também ser dos cooperados e eles depois virem alugar, como é o modelo atual na Paraíba. E hoje, lá na Paraíba, são 11 cidades que até ano que vem estarão todos instalados. Atualmente prontas são 8. Essas que faltam estão já em construção. Então, 11 cidades maduras que nesses 10 anos estão dando certo. E teve um momento que eu estava dentro do condomínio e eu saí para ir no outro condomínio, em outra cidade, que é um desses que vai ser entregue agora em agosto. Era numa, como é que eu vou dizer, como se fosse Blumenau e Indaial, cidades próximas, certo, né? É a cidade de Baierux. Aí fica próximo a João Pessoa. Então eu fui até lá, vi também como o engenheiro trabalhando, tudo que eles pensam, tudo que eles projetam dentro da casa. São casas que elas são entregues como uma casa normal, sem mobília, tudo, porque cada idoso vai mobiliar de acordo com o seu jeito, né? Que é para ser a casa dele. Não são casas assim, que tu pensa assim, muito pequenas, não. São 57 metros quadrados, um bom tamanho para uma pessoa. Eles têm autonomia, convivência, e eles... vendo o relato deles é muito interessante. A gente foi em algumas casas, né? Entrou dentro dessas casas também, claro, com autorização, né, dos idosos. E aí eles falando da rotina deles, que eles amam morar lá, que já moram... Uma morava 5, outra morava 8... E que eles têm um relacionamento, e lá também tem uma guarita 24 horas, segurança, sabe? Tudo sim, detalhes que fazem a diferença, sabe, Jorge? E aí eu teve um momento quando eu estava indo para outra cidade, que eu saí, e aí tinha uma senhora que, como eu estava ali no carro do governo federal, ela me abordou, e aí ela disse assim, a senhora trabalha no governo, tem como me escolher? Meu sonho é morar nesse condomínio, né? Então, assim, pô, que legal, né? Tu vê essa perspectiva das pessoas que têm aquela vontade mesmo. E aí eu falei para ela que só pela simpatia dela, eu já escolheria ela. Mas tem critérios também, né? Que eu sei que hoje, por exemplo, contempla até 5 salários mínimos. Mas eles, depois de 10 anos, já também vão rever, talvez estudar até 3 salários, alguma coisa assim, sabe? E para pegar um público mais realmente... necessitado, né? Que esteja precisando, né? E aí eles falaram que toda essa avaliação eles estão estudando, porque o objetivo é fortalecer, e o Cidade Madura ele tem sido um modelo
para outros estados, inclusive antes de nós, eles citaram que o Paraná também estava lá. Mas se tudo der certo, aí a gente vai ser o primeiro do sul do país, né? A gente tem que, né, procurar despertar o interesse, né, das autoridades para a gente ser pioneiro também. Sucesso aí nessa empreitada da senhora, vereadora, e muito obrigado por ter retornado aqui, trazendo esse lado aí da visita da senhora a esse projeto Cidade Madura, lá da Paraíba, que trata de um programa habitacional voltado para o idoso, né? São condomínios voltados a idosos. Obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço, e qualquer dúvida eu também fico à disposição. O nosso gabinete, né? Vou deixar o telefone, 991199010. Para quem tiver também alguma dúvida, algum interesse, alguma demanda, a gente está sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, falou com a gente.